Ufa! Vitória tricolor, hein? Nessa tarde de Morumbi, nessa tarde de Páscoa, né? O pai levou a filharada para lá, os avós, a família tricolor esteve no Morumbi hoje à tarde, numa tarde positiva, numa tarde significativa para a vida do São Paulo e para o momento do São Paulo. São Paulo que vivia muito, tinha muita dificuldade, na verdade, nesses últimos tempos, em ganhar uma partida, né? Em manter um resultado, enfim, de alguma maneira se afirmar. E hoje, apesar de tudo que aconteceu no final do jogo, o São Paulo consegue os 3 pontos. Eu sempre acho muito interessante, em situações como essa, a gente saber separar muito bem aquilo que aconteceu na tarde de hoje. Primeiro é separar os 3 pontos. Se o objetivo era os 3 pontos, o objetivo foi atingido. Ponto final? Mais ou menos. A gente vai pôr uma vírgula aqui para poder falar mais com vocês a respeito. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Assustado, hein? Satisfeito, mas assustado. Porque o final da partida, na verdade, da metade do segundo tempo para o final, a coisa apertou para o lado do São Paulo Futebol Clube e o Rafael novamente salvou o São Paulo. Né? Novamente o Rafael teve uma atuação. Aqui a gente critica o Rafael e quando tem que elogiar o Rafael, a gente vai elogiar o Rafael. É assim que acontece. E o Rafael fez uma defesa lá numa cabeçada, já no final do jogo, que deu a vitória para o São Paulo Futebol Clube. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Mais uma vez o Rafael fazendo a diferença, né? E realmente, como eu vou dizer a vocês, fazendo o papel que um goleiro de São Paulo Futebol Clube tem que obrigatoriamente fazer. Quando eu vi a escalação e eu vi o Juan e o Sabino, meu irmão, aí eu vou te falar, aí você perde o desejo, você perde a vontade de viver, na verdade, né? Porque a gente sabe das dificuldades e limitações desses 2 zagueiros. Aí eu tô imaginando que ele tá pensando já que ele tem Libertadores na quarta-feira, então ele vai poupar a zagueirada, vai dar jogo pros outros. Só que assim, né, gente? Nós estamos no Morumbi com a nossa torcida, de novo, precisando ganhar uma partida. Então, para mim, ele arriscou bastante. Quando o goleiro se torna um dos melhores jogadores do São Paulo Futebol Clube no campo, é porque a zaga não funcionou. É porque a zaga teve problema. É porque a zaga hesitou. Vários lances de bola na área do São Paulo, de cabeçada, que a zagueirada não ganhava cabeçada, né? Então isso acabou também ficando bastante preocupante. Pois bem, dito tudo isso daí, dentro do campo, o São Paulo teve um comportamento que pela primeira vez eu vi ter. Eu vou dizer para vocês por quê. Se você analisar os números da partida e não sabe o resultado, você vai falar que o Santos ganhou. O Santos passou mais a bola, o Santos chutou mais, o Santos chutou a gol mais, o Santos ficou mais com a bola, né? Então assim, você vai achar que foi o Santos que ganhou a partida. Por um lado, isso acaba sendo interessante porque o São Paulo usou a bola, se ganhou o jogo, de maneira mais eficaz. O São Paulo ficou menos tempo com ela e como ganhou o jogo, o São Paulo usou a bola de maneira mais eficaz. Há um tempo atrás eu tinha feito um levantamento em que 11 partidas que o São Paulo não tinha ganho, o São Paulo tinha mais posse de bola do que o adversário, né? Então assim, pelo menos o Zubeldia, de alguma maneira, ele montou o time para que o time aproveitasse mais, estar menos com a bola. Tanto é que nos contra-ataques, nas saídas de bola, né, que a defesa do Santos estava meio atrapalhada lá, que o São Paulo conseguiu fazer os 2 gols. Em menos de 30 minutos, estava 2-0 o jogo, né, praticamente resolvido. E não se tratando de São Paulo Futebol Clube. Mas de alguma forma o time estava tendo um comportamento adequado. O Ferreirinha voltou a fazer gol para tristeza e desespero do Neto, né? E o André Silva também fez o gol dele, recebendo uma bola na cara do gol e meteu para dentro. Enfim, o que fica nesse momento é o seguinte: de que maneira o time do São Paulo se comporta a partir disso? Essa é a grande questão. Esse é o grande problema que o São Paulo tem se arrastado, né? que tem enfrentado nas partidas, que tem encontrado nas partidas. Pois bem, aí no final lá tem aquele lance do pênalti, não tem muito o que falar, né? O Santos diminui, acha o gol, porque o Santos fica mais com a bola, mas no primeiro tempo não leva perigo nenhum para o Rafael, né? De alguma maneira o São Paulo soube
imobilizar bem a descida santista. Até comentei com o irmão meu santista durante o jogo. O Santos não veio para o jogo no primeiro tempo, né? Porque realmente o Santos não fez absolutamente nada, o que facilitou também a vida do São Paulo. E aí a grande questão, você leva para o segundo tempo, você vai para o intervalo para levar para o segundo tempo o quê? Um 2-1. Então a preocupação realmente aumenta, a preocupação realmente fica a partir disso, né? Os times voltam para o segundo tempo, o Zubeldia faz as mudanças que ele faz, a coisa fica preocupante e o São Paulo não consegue manter o ritmo. O que é manter o ritmo? Tudo bem, se a bola for ficar mais com o Santos, não tem problema. Só que quando ela estiver comigo, eu vou aproveitá-la da melhor maneira possível, ser mais eficiente possível, a hora que ela estiver no meu pé. E dessa vez, no segundo tempo, o São Paulo não consegue ser eficiente. O Santos percebe que o São Paulo está recuado, né? E o São Paulo não consegue jogar no contra-ataque, o Santos dá aquela pressão no São Paulo e leva essa pressão até o final do jogo, num sufoco danado que o nosso time tomou para não tomar o gol do empate. Teve o lance do pênalti, eu não vou nem falar mais a respeito disso, eu só vou deixar minha opinião. Claro que foi pênalti, não tenho dúvida que fosse pênalti, se fosse do outro lado ele tinha dado, mas repito o que eu sempre estou falando, né? Se tem alguém que tem que tomar providência, é o presidente do São Paulo Futebol Clube. E ele não toma providências com relação a isso. Se ele tiver que deixar a CBF triste por uma reclamação, ou magoada com uma reclamação dele, ele não vai deixar. O São Paulo que se foda. Ele não vai reclamar na federação. E mais uma vez esse árbitro, como outros também, domingo passado teve o lance do gol anulado, né, contra o Botafogo, que o São Paulo fez o gol no meio da semana, que o São Paulo fez um gol legítimo, eles anularam pelo impedimento passivo. Então assim, todo jogo eles vão dando a garfadinha deles e todo mundo fica calado lá no São Paulo, ninguém fala, por que eu vou falar? Se quem tem que falar não fala, o que adianta eu falar? Porque na verdade para mim quem lesa o São Paulo em situações assim não é a arbitragem, que a gente já sabe que é uma porcaria, que é uma droga, não é a CBF, que a gente sabe que é uma tranqueira. É o meu diretor e o meu presidente que não representam o São Paulo da maneira que deveriam para que isso pudesse ser um pouco mais evitado. Mas enfim, é um assunto que eu já vou colocar de lado, né? E aí o São Paulo dentro de campo consegue segurar lá, né, no desespero o ataque santista para não sofrer um empate. Essa parte é preocupante da história, meus irmãos. Essa parte é a parte preocupante. Se por um lado, ufa, ganhamos. Se por um lado, ufa, 3 pontos na tabela. Por outro lado é aquilo, a gente está tomando sufoco dentro da nossa casa, né? Os caras estão na nossa pequena área, mordendo a gente lá para fazer gol. Ah, Rony, mas a pressão no final do jogo é natural. É natural. E eu até acho que eles viriam dar mesmo essa pressão, não tenho dúvida. Agora, você não aproveitar, por exemplo, contra-ataques, aí é mais complicado. Repito, para mim, o maior problema hoje do Zubeldia não é a falta do jogador. O maior problema hoje do Zubeldia é não saber montar um time com os jogadores que ele tem. É diferente, gente. Uma coisa é eu ter os jogadores com mais qualidade dentro do campo, que facilita a vida do treinador. Quando eu não tenho esses jogadores, complica a vida do treinador que não tem um conhecimento aprofundado, né? Então, por exemplo, se eu tenho arroz e feijão, eu vou fazer o melhor arroz e feijão que eu tenho no mundo. Não adianta eu querer inventar. Então, nesse ponto, não adianta, pelo menos penso eu, a gente ficar falando, mas o que ele vai fazer, que jogador que ele vai pôr, não tem ninguém, o time reserva, o time B, esse papo todo. O papel do treinador, meus irmãos, é fazer o melhor possível daquilo que ele tem nas mãos, dos jogadores que ele tem ali para colocar. E essa é a grande dificuldade, uma delas, que o Zubeldia tem em fazer, certo? Se por um lado, confirmado, a gente conseguiu fazer a pontuação que a gente necessitava, do outro lado, a preocupação que continua, a preocupação que fica com relação ao comportamento do time dentro do campo, que mais uma vez faz o resultado e mais uma vez quase se complica no final. Legal, gente? É isso aí, é curtir a vitória e esperar agora a bucha que a gente tem na quarta-feira lá no Paraguai. Legal, irmãos? Grande semana a todos, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto.